Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estamos aqui num novo cenário, vamos dizer assim, devido à crise, não é? Devido à crise do coronavírus, né? Então, hoje estamos num formato diferente de vídeo, de apresentação, mas não deixa de ser algo importante e que possivelmente vai ser interessante e proveitoso para você também, certo? E hoje, mais uma vez, estou aqui com o professor Wesley, perito judicial há mais de 14 anos, né? Para quem não o conhece, e para quem não me conhece, inclusive, meu nome é Albert Amaral, perito judicial também, e nós decidimos fazer essa live, vídeo, não é, para falar com você. Porque a gente sabe que hoje em dia, muitas pessoas, devido à crise, devido ao que está acontecendo com o coronavírus e tudo mais, muitas pessoas estão perdendo seus empregos ou estão numa situação de insegurança, de falta de certeza mesmo de como será o futuro. Muitas delas estão em casa e muitas vezes também sem saber o que fazer, preocupados, incertos, não sabem exatamente como vai ser o futuro. Então, acho que é uma boa oportunidade, não é, professor? Inclusive, o professor vai ter, vou deixar ele falar, que eu acabei falando aqui, já introduzindo o tema, mas acho que é uma boa oportunidade para que a gente possa aprender algo novo, nada melhor do que a internet hoje em dia para que a gente possa fazer isso e, de repente, com isso, até ter uma nova oportunidade, uma oportunidade muito interessante, por sinal. Mas, enfim, não é? Essa foi uma breve introdução, deixar o professor Wesley se apresentar e a gente começa a falar um pouco mais sobre essa possibilidade. Tá certo, professor? É isso aí, Albert. Muito obrigado. Mais uma oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho sobre perícia judicial e sobre perícia judicial num momento muito incomum da nossa vida, né, da sociedade. Essa é a primeira pandemia que a nossa geração passa, né? É, Então a gente não tem exatamente. nenhuma Inclusive, ia te experiência. perguntar. É, Ia te perguntar, professor, se você já tinha vivido ou passado por algo parecido. Não, pandemia não. Pandemia na nossa geração é a primeira, né? Então é Sim, uma experiência muito diferente, talvez seja a única, né? Espero que seja a exatamente. única. E em geral, Albert, pós-pandemia, a história tem mostrado isso nas pandemias anteriores, ou não necessariamente nas pandemias, mas até mesmo nas epidemias, a Perfeito. sociedade pós-epidêmica ou pós-pandêmica muda, né? Muda hábitos, profissões se extinguem, profissões novas surgem, a Sim, sociedade de um jeito geral acaba mudando, né? O comportamento das perfeito. pessoas, a maneira de viver, enfim. Então, esse é o momento que a gente precisa aproveitar para fazer algumas reflexões e pensar como será o nosso futuro pós-pandemia, né? Sim, A gente ainda está isolado aí em quarentena, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E assim como eu, acho que ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Como vai ser sim, quando o mundo, entre aspas, voltar ao normal. Eu acho que voltar ao normal como era antes, dificilmente voltará, não é? sim. A gente dormiu num mundo e acordou em outro, e esse no qual nós acordamos dificilmente voltará ao anterior, né? Acho que daqui para frente são novas realidades. Sim. E quando a gente fala em um mundo novo, em novas realidades, a gente tem que pensar em como sobreviver daqui para frente, né? Exatamente. E as maneiras de sobreviver, de ganhar o pão de cada dia, de exercer a nossa profissão, provavelmente também sofrerão alterações, né? Sim, E diante disso, a área em que eu atuo, né, que é a perícia judicial, perfeito. provavelmente também vai ter que se adaptar de alguma forma a essa nova realidade, né? Sim, Então acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso e eu acho que o que é interessante hoje é mostrar para as pessoas que estão em casa, estão reclusas em casa, né? Estão aí
muitas vezes pensando o que vai fazer, qual vai ser sua atividade laboral, sua atividade de trabalho depois da pandemia, né? Até mesmo se vai ter ainda ou não os seus empregos, enfim. Com essa Exatamente. Muitas dúvida, pessoas estão é, sofrendo. a minha ideia é levar essas pessoas informação de que, de repente, ela pode ter mais uma opção, mais uma carta na manga, né? Para caso o seu emprego sofra algum prejuízo ou ela perca o emprego, ela tenha mais uma opção de trabalho, né? Com E certeza. essa opção pode estar relacionada à atividade de perícia judicial, né? Então, Perfeito. na quarta-feira, dia 14 de abril, eu vou fazer uma live às 18 horas, né? Dia 14? Dia 14. Deixa eu só confirmar se é quarta-feira mesmo. Dia Perfeito. 14 é terça-feira. Terça-feira, Terça-feira. isso, às 18 horas, eu vou fazer uma live por aqui mesmo, pelo Zoom, falando quem pode ser perito judicial, quais são as profissões que podem atuar como perito, explicar melhor que o perito não precisa, para ser perito judicial, não precisa prestar concurso público, né? Basta ser nomeado por um juiz, falar um pouquinho das possibilidades de remuneração, de ganho, né? Quanto ganha um perito judicial, né? Quanto Sim. pode ser a renda média de alguém que exerce a perícia judicial. Tudo isso eu vou explicar melhor, com mais detalhes, numa live na terça-feira, dia 14, às 18 horas, né? Então, Perfeito. quem quiser participar, a gente pode, ao final, deixar o link aí Não, da, com da certeza. live para que as pessoas participem. Mas, Sim. adiantando, o que acontece? Hoje é possível você aproveitar o tempo que você está em casa, aí, esse período em que nós todos não podemos retornar à nossa atividade normal, né, nossa atividade de antes, e rapidamente se formar como perito judicial, né? Hoje em dia, essa formação pode ser totalmente online, né? Então, por exemplo, o curso Interessante. que eu ministrava pessoalmente, eu também já o ministrava online e agora ele se tornou 100% online, né? Então, 100% hoje, online. através da internet, sem sair de casa, é possível que qualquer pessoa que tenha os requisitos mínimos para ser perito judicial possa se formar em perícia judicial e no momento em que a quarentena terminar, ela já tem uma nova formação e uma nova possibilidade de trabalho, né? Perfeito. Então, é possível não só se formar durante a quarentena, como o judiciário continua funcionando, né? A pessoa pode, inclusive, se cadastrar durante a quarentena como perito judicial, e quando essa quarentena acabar, ela já está tanto formada quanto habilitada junto ao judiciário para atuar como Sim. perita judicial. Inclusive, professor, a gente eu quero saber mais sobre isso, né? Quem de repente pode ter essa oportunidade, quais são esses requisitos, não é? Mas antes de fazer essa pergunta, eu estava pensando antes aqui, não é, da gente começar, poxa, como de repente pode chamar essa live, não é? Esse vídeo que a gente vai gravar, de repente mostrando essa oportunidade, não é? E eu pensei em alguma coisa exatamente nesse sentido, a oportunidade pós-crise, porque eu acho que essa é uma super oportunidade pós-crise, porque, como a gente disse agora no início, muitas pessoas estão perdendo seus empregos e não sabem o que fazer, o que irão fazer daqui para frente. Então, essa, de repente, é uma oportunidade pós-crise, uma super oportunidade que eu tenho certeza que grande parte das pessoas até desconhecia, não é? Mas que sim, pode ser uma oportunidade muito proveitosa daqui para frente. Né? Acho que essa, Exato. de repente, é uma possível introdução nesse sentido. E se for possível, professor, será que teria como nos adiantar essa informação? Quais seriam esses pré-requisitos para que alguém pudesse atuar como perito judicial? É bastante simples, Albert. O pré-requisito é ter formação superior em qualquer área do conhecimento,
ou Perfeito. formação técnica em algumas áreas, né? Aí, com relação à formação técnica, eu preciso verificar um a um, né? Porque tem algumas áreas técnicas que permitem atuação como perito judicial, outras não, né? Então, Perfeito. teria que analisar caso a caso. Mas formação superior, tendo formação superior em qualquer área, né? Esse é o pré-requisito para ser perito judicial, né? Aproveitar e Qualquer fazer isso área? agora, durante a crise, durante a quarentena, muita gente está em casa sem ter o que fazer, né? Sim. E buscando alguma coisa útil a fazer, né? Eu confesso a você que eu não parei nenhum desses dias que eu estou em casa por conta da minha atividade como perito judicial, né? Eu tenho muitos laudos, eu inclusive estou aqui com ainda mais de 20 laudos para escrever, né? Nossa, para escrever? Exatamente. Tudo isso de perícias já feitas, né? E são Perfeito. laudos que eu ainda preciso escrever e entregar para a justiça, né? Entregar para o juiz, Entendi. né? Então, eu estou em casa, mas estou na frente do computador trabalhando todos esses dias, e nada mudou no meu caso por conta da minha atividade como Então, perito judicial, né? esse seria um outro ponto que eu queria te perguntar, professor. Então, a pessoa atuando como perito, ela não, como posso dizer, ela pode trabalhar da casa dela? Como funciona isso? Não é porque, de repente, a pessoa que vai nos assistir, ela tá se pensando, falando, nossa, mas então, como assim? Você está trabalhando da sua casa, mas você não é perito? Como funciona isso? Exato. Isso vai depender muito da área de atuação desse perito, né? Do tipo de perícia que você vai realizar. Então, a perícia, ela tem algumas etapas, basicamente. Claro que sofrerão pequenas alterações de acordo com a área em que você vai atuar. Mas, Uhum. basicamente, o processo se inicia com a nomeação, né? Você recebe a nomeação do juiz. Depois da nomeação, e essa nomeação você recebe por e-mail, tá certo? Então, ou seja, você vai receber na Interessante. sua casa, Já começa provavelmente. daí, é por e-mail. Exatamente. Recebendo a nomeação, você vai receber o acesso ao processo. O juiz que te nomeou já vai te dar os dados do processo no qual você vai atuar. O número do Perfeito. processo e a senha de acesso a esse processo. Para quê? Para que você possa verificar ali dentro do processo se o que vai ser periciado está de acordo com as suas competências, está de acordo com a sua formação, né? Correto. Então, o próximo passo depois da nomeação é estudar o processo, é ler o processo. E essa leitura é uma atividade que você pode fazer dentro da sua casa, inclusive no seu horário de folga, né? Você pode Sim. fazer no horário que você achar mais conveniente. Depois de estudar os autos, você vai responder para o juiz se você aceita ou não aquela nomeação, certo? Essa resposta que você vai dar para o juiz, também você vai fazer ela pela internet, pelo portal do Perfeito. Tribunal de Justiça. Ou seja, você também pode fazer da sua casa. Você não precisa sair da sua casa e ir até o fórum para fazer isso. Então, até aqui, tudo pela internet. Tudo Uma pela vez que internet. você responde para o juiz que você aceita aquela nomeação, aí vem a diligência, né? Ou seja, vem a perícia propriamente dita. Muitas Perfeito. perícias não há necessidade de nenhum deslocamento, né? Você pode fazer a perícia de documento, você pode fazer a perícia é, de livro contábil, de um prontuário, enfim, vai Certo. depender muito da área que você atua e do objeto da perícia, né? Correto. Mas, se você tiver que fazer uma diligência externa, é nesse momento só que você vai se deslocar, vai fazer sua diligência, vai coletar todos os dados que você entende que é necessário e vai novamente voltar para sua casa para mais uma vez em casa ou no seu escritório, no local que você escolher, você vai Perfeito. redigir o laudo pericial e vai mais uma Perfeito. vez pela internet entregar esse laudo para o juiz, né? E
geralmente se encerra aí o seu trabalho. Então, 90% do trabalho E pericial você consegue fazer da sua casa, você consegue fazer é, sem sair do seu escritório ou da sua residência. era essa pergunta que eu ia fazer. Então, quer dizer, cerca de 90% do trabalho você pode fazer da sua casa, por exemplo. Exato. Eu tenho aqui uns 20 laudos que ainda me faltam redigir. Em todos eles eu já fiz a diligência, eu já fui coletar as informações que eu precisava, né? Perfeito. Eu fui no local, né? Eu fui onde a perícia deveria ser realizada e agora o que resta é escrever e isso eu posso fazer de onde eu estiver, né? Então imagine que nós não estivéssemos em quarentena e eu resolvesse viajar, né? Eu sou motociclista, gosto de andar de moto. Imagina que eu resolvesse passar 15 dias na Bahia, né? Aí a Perfeito. gente já falou assim, nossa, mas será que você vai tirar férias, você não vai trabalhar nesses 15 dias? Não, eu posso passar os 15 dias escrevendo laudo. Eu estou viajando Com e certeza. trabalhando ao mesmo tempo, né? Por quê? Essa é uma atividade que não importa onde eu esteja, eu posso estar fazendo ela. Desde que eu tenha um computador com internet, eu vou conseguir realizar essa atividade, né? Inclusive, Então, você fez isso agora no começo do ano, né, professor? exatamente, eu passei um mês fora de São Foi para Paulo, onde dessa vez? Foi para o Chile? Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Olha só. Fiz um tour aí pela América do Sul, né? De Poxa, da moto. próxima vez eu vou também. Mas por incrível que pareça, andei de moto durante o dia e escrevi laudo à noite, né? Que Então, profissão tem essa possibilidade? Isso é exato. incrível. Então, isso é um privilégio que poucas profissões permitem ter, né? Sim, E você consegue, por exemplo, hoje eu gasto de 1 a 2 horas para escrever um laudo, né? Escrever um laudo por dia é o suficiente, entendeu? Então, perfeito. se a gente for pensar aí que depende, obviamente, da área, depende do tipo de perícia, Sim. mas se você produzir uma perícia por dia, eu tenho certeza que o ganho mensal vai ser muito maior do que qualquer salário que qualquer categoria profissional possa ganhar Hum, no operacional aí no mercado. segura essa resposta aí, professor, que essa aí já vai ser uma das perguntas que eu vou fazer ali na frente, não é? Certo? Mas assim, incrível, não é? É uma área de atuação que dá essa possibilidade. Poucas outras têm essa flexibilidade. E aí, uma outra questão, professor, que eu queria fazer, de repente eu era para ter feito ela no começo, mas esqueci, é em relação a concurso público. Porque, para a maior parte das pessoas, o perito é alguém que prestou um concurso público. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Você prestou um concurso público? Teve essa necessidade? Como funciona isso? Porque você disse que é uma possibilidade que a pessoa pode, de repente, curso, inclusive, que ela pode fazer da casa dela nesse período de quarentena. Mas como assim? Não precisa prestar um concurso? Como funciona essa parte? É, Antes de responder a essa pergunta, eu vou só te dizer que tem três coisas que me fascinam na possibilidade de ser perito. A primeira é o desafio que cada perícia impõe ao perito. Você tem que estudar, você vai ler coisas novas, você vai estar sempre. Não tem uma perícia igual à outra, né? Cada perícia é um Perfeito. novo desafio. Então, o desafio é algo que eu gosto muito, que me impulsiona, né? Segunda coisa é qualidade de vida, né? Qualidade de vida é algo que nós devemos perseguir e fazer Com perícia certeza. permite você ter um pouco mais de qualidade de vida. E a terceira é a liberdade, né? Então, hoje eu consigo aliar qualidade de vida com liberdade e com desafios novos a cada dia, desafios intelectuais, desafios profissionais. Sim. Eu consigo colocar nesta atividade todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi na minha
formação acadêmica, né? Então, isso é muito gratificante, isso é muito satisfatório. E a sua pergunta, perdão. Assim, em relação ao concurso público, Ok. você está nos falando, nos mostrando possivelmente essas benesses que a profissão, que essa atuação proporciona, mas para isso não seria necessário prestar um concurso público, porque eu acredito que a maior parte das pessoas, o perito que elas conhecem é aquele perito que prestou um concurso público. Essa é a dúvida de muita gente. Muitas pessoas, inclusive, ficam esperando abrir um concurso, falar, eu quero ser perito, mas eu Sim, vou esperar abrir um concurso. Então, eu vou te adiantar, não vai abrir concurso para isso. Por quê? Não precisa de concurso. É importante só diferenciar dois tipos de perito. perfeito. Tem mais tipos, mas eu vou pegar dois especificamente, que são os dois que mais se confundem, né? Você tem o Mas perito criminal. confundem, né? O perito criminal, esse sim é um profissional concursado. Ó, cortou, Travou? cortou, cortou um Alô? pedacinho, professor. Acho que travou. Oi, Oi, voltamos? agora eu estou te ouvindo. Ok, vamos Estou lá. ouvindo. Deixa eu ver aqui, acho Só que não recapitulando. acho que travou. Alô? Oi, estou ouvindo. Opa, vamos lá. Então, respondendo a sua pergunta, Albert, Perfeito. muita gente, inclusive, aguarda abrir um concurso para ser perito, né? Sim, E muitas vezes essa pessoa nem leu sobre isso e nem sabe que tipo de perito ela quer ser. Existem basicamente no Brasil, na legislação, 4 tipos de peritos, mas eu vou falar especificamente de 2 que são os que as pessoas confundem mais. Você tudo tem o bem. perito criminal e o perito judicial. O perito criminal é um profissional concursado, né? Geralmente concursado no Estado ou na União, né? Ele pode ser um Perfeito. perito estadual ou um perito federal, geralmente vinculado à Polícia do Estado ou à Polícia Federal, né? Este profissional perito criminal, Sim, depende de concurso público, ele é um profissional de carreira, ele é um funcionário do Estado. Esse vai ganhar salário e ele vai trabalhar dentro de um departamento vinculado ao Estado como funcionário público efetivo, tá certo? perfeito. E esse profissional, ele atua no âmbito do inquérito policial, né? Então ele faz perícias geralmente criminais, né, em sua grande maioria, perícias ligadas a crime ou à verificação de locais de crime. Entre outras coisas, por exemplo, você tem perito da Polícia Federal que está locado no aeroporto para verificar drogas, Sim, se uma substância é ou não entorpecente. Você tem outro que vai verificar a veracidade de documentos, né? Então, esses são os peritos criminais concursados, geralmente vinculados a um departamento de polícia ou uma secretaria de segurança ou algo parecido, né? Aqui em perfeito. São Paulo, só a título de exemplo, o perito criminal está na polícia científica, no departamento de polícia científica, né? Ele anda numa viatura caracterizada, escrito Polícia Científica, e está aí Perfeito. pelas ruas exercendo a sua função. Esse é o perito Sim, criminal, tá? perito O perito, criminal. Perfeito. isso. O perito judicial, para ser perito judicial, não precisa de concurso público, tá? Não tem Hum, concurso público, na verdade, para isso. Como que você se torna perito judicial? Você correto. tem que ter as qualificações técnicas, as qualificações acadêmicas para a área em que você vai realizar a perícia. Então, por exemplo, você é psicólogo, você vai fazer Perfeito. perícias de psicologia. Alguém que é médico vai fazer perícias médicas. Alguém que é engenheiro vai fazer perícias de engenharia. Então, você precisa ter a qualificação para aquilo que você, para aquela área em que você vai atuar. E tendo essa qualificação, você vai se colocar à disposição do judiciário.
mais especificamente a disposição dos juízes, né? Então, todas as vezes que o juiz tiver um processo que exigir conhecimento técnico ou científico, exigir a produção de uma prova que tem necessidade de conhecimento técnico ou científico, ele vai Sim, ter que nomear um perito que seja alguém com especialização naquela área do conhecimento, né? perfeito. Então, o juiz, através de uma decisão dentro do processo, ele nomeia o profissional que está ali no banco de dados, está ali no cadastro de peritos judiciais. Então, a partir desse despacho do juiz, desta nomeação, você se torna perito judicial, você está nomeado perito judicial. O perito judicial, ele é um funcionário público temporário, ad hoc. Ele está ali em substituição a um funcionário público efetivo naquele exercício, né? Então, Perfeito. você, durante aquela atividade, você vai exercer todas as funções como perito, né? E o seu trabalho como perito se encerra na entrega do laudo, quando o juiz entende que o laudo foi entregue a contento, que tudo está correto, o seu laudo não sofreu nenhuma impugnação, e aquele laudo se torna uma das provas presentes no processo, nos autos, né? Então, assim, o perito judicial não precisa prestar concurso público. O que que você precisa? Ser Sim, nomeado por um juiz, tá certo? Uma precisa vez receber a nomeado por nomeação de um um juiz. juiz, você é perito judicial. Perfeito, perfeito. Poxa, muito interessante, professor. E aí, nesse caso, a pessoa precisa ser nomeada. Como funciona esse passo a passo? É aí que, de repente, entra a possibilidade de um curso? Como o curso te ajudaria nesse sentido? Tá? Nenhum curso de formação em perícia judicial é necessariamente obrigatório, né? Salvo alguns Perfeito. estados que fazem essa exigência. Aqui em Ok. São Paulo, especificamente, não é obrigatório, né? E na maioria dos estados não é. O curso, ele vai te ensinar coisas que você não aprendeu na faculdade. Então, a começar pelo cadastro no próprio site do tribunal, que é o primeiro passo para que você se coloque à disposição do judiciário. Esse cadastro tem detalhes, tem etapas ali, que se não for feito de maneira adequada, as suas Perfeito. chances de ser nomeado diminuem bastante, né? E Então, esse cadastro, desculpa, senhor te cortar, por favor. e esse cadastro, como o senhor tinha dito anteriormente, ele pode ser feito da própria casa da pessoa também. Sim, você vai entrar no site do tribunal, sou aqui em São Paulo, tjsp.jus.br, e vai fazer o seu cadastro, né? Acontece que tem algumas dicas, algumas situações dentro do cadastro, Sim, que se ninguém te ensinar como fazer e qual a importância de determinadas maneiras de se fazer esse cadastro, dificilmente a nomeação vai ocorrer na velocidade que você espera, não é? perfeito. Então, não só o curso não só ensina e orienta a fazer o cadastro, como vai ensinar o aluno a como fazer uma petição para o juiz, como escrever um laudo pericial, Sim, né? Tudo isso, toda a produção documental dentro da perícia tem regras, tem uma forma de ser feita, né? E isso a gente não aprende na graduação, na sim, licenciatura, né? A gente aprende, adquire lá conhecimentos técnicos, mas como se exatamente. relacionar com o judiciário, não se aprende, salvo num curso de direito, né, que é específico para a relação com o Sim, judiciário, formação mas nas outras específica. profissões não tem nada, nenhum momento em que se ensina isso, né? Sim, Então, assim, apesar de, se a pessoa quiser, ela pode, por conta própria, ir lá, se cadastrar no tribunal e ficar aguardando a nomeação, eu diria que se ela fizer isso, ela vai ter muitas dificuldades quando for nomeada, porque ela não vai saber o que fazer, né? Ela não vai saber, por exemplo, no curso você vai aprender sobre os prazos processuais, né? Sobre todas as etapas depois da nomeação, como perfeito. peticionar,
como calcular, como você diz para o juiz quanto vai custar o seu serviço, que são os honorários. Então, tem muitos detalhes, muitas informações que precisam ser aprendidas por quem quer atuar, quem quer iniciar uma carreira como perito judicial. E a melhor maneira de aprender tudo isso é através de uma formação, através de um curso, né? Sim, E é isso que eu venho fazendo hoje, oferecendo aos meus alunos de forma bastante objetiva, em curto espaço de tempo, eu levo a eles, a quem tem interesse em iniciar essa carreira, todas essas informações ou todas as informações básicas suficientes para a pessoa começar a atuação. perfeito. E, professor, num curto período de tempo, qual seria ou quanto tempo levaria para que a pessoa que, de repente, tem interesse em fazer o curso, em aprender essa nova possibilidade de atuação, quanto tempo levaria para quem tem interesse? Tá? Hoje em dia, Albert, na modalidade online, são 6 aulas, como essa que nós estamos fazendo aqui, ao vivo, né? Perfeito. E com duração de aproximadamente um mês de curso, né? Um Então, mês de curso. Perfeito. exatamente, isso é o suficiente para que o aluno tenha todas as informações necessárias para ele iniciar a atividade, iniciar a sua jornada como perito judicial, né? Então, em 6 Ótimo. encontros de 2 horas, eu levo ao aluno entrego ao aluno todo o material necessário. Na verdade, quem faz hoje o meu curso já recebe todos os modelos prontos, então não tem que se preocupar. Poxa, mas e depois eu não vou saber escrever um laudo, não vou saber escrever, peticionar um honorário. Não, ele recebe tudo isso pronto, só para adaptar com os seus dados, né? Ali todos os documentos já vêm formatados e prontos, né? Então, em um mês, nessa modalidade online, a pessoa consegue obter a formação necessária e suficiente para ela iniciar a atuação. Ótimo, perfeito, professor. E uma outra pergunta, professor. Para quais idades, vou colocar dessa forma, vamos supor, porque talvez existam pessoas que acabaram, de repente, de se formar, ou pessoas que já estão no mercado de trabalho, já estão atuando, ou mesmo, de repente, pessoas que já se aposentaram ou estão para se aposentar. Qual seria o público que de repente, tem mais ou tem a oportunidade de fazer esse curso? Para quem esse curso, né, essa formação se destina? Tá? Bom, não tem idade limite, ou seja, o início da sua atuação é a partir da sua formação superior ou da sua formação técnica, né? Então, Perfeito. não importa em que idade, desde que você tenha formação superior ou técnica, você pode começar a atuar. E não tem limite de idade, ou seja, não importa se você é jovem, se você é idoso, o que importa é você ter formação para atuar como perito judicial. Então, é muito comum, Albert, que as pessoas se aposentem, inclusive, e aí a pessoa não aguenta ficar parado em casa ou precisa Sim. complementar a sua renda, e aí ela procura esse mercado, que é um mercado que é muito interessante, por exemplo, para quem já é aposentado, porque ele não precisa, quem já é aposentado, não precisa mudar a sua qualificação como aposentado, sua qualidade de aposentado, né? Ah, não Essa precisa? não, não. Essa é uma atividade autônoma em que o aposentado pode fazer estando aposentado, né? E, Perfeito. mais do que isso, é a oportunidade que as pessoas que já se aposentaram têm de colocar toda a sua experiência, toda a sua vivência Sim, verdade. à disposição do judiciário, né? Então, assim, os aposentados, dentro do seu segmento, dentro da área que se aposentou, com certeza tem muita experiência para Sim. trazer para o judiciário e, com isso, produzir bons laudos, produzir boas perícias, possibilitando assim que os juízes consigam formar um juízo, formar uma opinião muito mais consubstanciada, né, com um laudo bem
técnico e bem feito. Então, assim, não tem limite de idade, na verdade. O que conta é a sua formação e a sua capacidade de aplicar o seu conhecimento técnico à perícia judicial, né? Para ser perito, precisa gostar basicamente de duas coisas: de ler e estudar e escrever. Se você consegue ler bem, estudar e escrever, você Consegue com ser perito. certeza vai ter sucesso nessa área. Poxa vida, que bacana, professor. E uma outra coisa que eu tinha até esquecido disso, mas eu acho que é um ponto interessante. No caso, a pessoa começando, não é? Vamos supor, a pessoa é, recebe a formação. Para começar a atuar, ela tem mais possibilidades de atuação ou ela pode atuar simplesmente, não é? O que já é bastante, atuar como perito do juiz, por exemplo? Ela tem mais abrangência? Para quais outras possibilidades ela poderia recorrer? Tá? Uma vez que você queira atuar como perito, você pode ser perito do juiz, você pode ser perito, que a gente chama de perito assistente técnico, ou seja, quando você vai oferecer o seu trabalho pericial para escritórios de advocacia ou para particulares, né? Então, você vai produzir pareceres técnicos ainda relacionado à sua área de formação. Perfeito. Você pode também se tornar consultor no mercado, perito consultor técnico da sua área, né? Então, assim, na verdade, eu falo basicamente de 4 segmentos no curso, explico detalhadamente os 4 principais segmentos, mas é bastante abrangente a atuação do perito judicial, né? Você tem um Poxa, mercado muito isso. amplo que não é só o da atuação como perito do juiz. Então, professor, isso é muito interessante. E assim, por que isso não é falado, professor? Quer dizer, eu acho que é até uma coisa nova, não é? Acho que, de repente, a divulgação dessa possibilidade está se abrindo agora. Por que acontece que isso não é tão divulgado, não é? De uma forma mais generalizada para que as pessoas possam ter mais acesso? Tá? Até 2015, nós tínhamos uma legislação que permitia que os peritos ficassem restritos a uma meia dúzia de pessoas, né? Porque não se fazia tantas exigências como se faz hoje o novo Código Perfeito. Civil que mudou em 2015. Então, Entendi. o Código Civil que está em vigor agora passou a valer em março de 2016 e ele trouxe algumas mudanças em relação ao perito, né? Uma delas é que hoje, para o juiz nomear um perito, ele precisa estar cadastrado num banco de dados ali público, ou seja, ele precisa ir buscar o perito, o profissional, dentro de um banco de dados, que qualquer um pode se cadastrar, né? Entendi. A outra grande mudança é que hoje, para o juiz nomear um perito, esse perito precisa ser especialista na área da perícia que vai ser realizada, Perfeito. né? Então, isso faz com que o mercado se abra muito para os profissionais que têm formação, né? Antes Entre não era outras assim? mudanças, não era assim, né? Então você tinha um grupo muito fechado e pequeno de peritos que faziam perícias de tudo, né? Independente muitas vezes até de ter ou não a formação específica para aquilo, né? Nossa. Então, isso mudou bastante a legislação. Eu diria para você que a principal razão dessa abertura de mercado é a mudança do Código Civil em 2015. Entendeu? E aí eu Perfeito. detalho isso no curso, né? E Claro. mostro o quão abrangente é esse mercado. E eu acredito que por ser uma mudança recente, ó, a gente está falando de poucos Sim, anos, né? sim. O conhecimento sobre perícia, a possibilidade de atuação dos profissionais das mais diversas áreas como perito, ainda se tornará disciplina curricular da maioria dos cursos de graduação nos próximos Nossa. anos. Eu acredito que isso Então, vai acontecer. o senhor diria que a gente está no começo de uma onda que, de repente, quem entrar agora vai conseguir surfar e ela
de uma forma bem generosa, vamos dizer assim? Eu não tenho dúvida disso, né? Não tenho dúvida disso porque é o começo, né? Nesse formato que nós temos hoje, Sim, a gente tem pouquíssimas pessoas que sabem disso, né? E que estão entrando nesse segmento, né? Mas eu diria perfeito. que nos próximos anos isso vai crescer muito Sim, e a pessoa já vai sair da faculdade com essa informação. Eu acredito que isso vai acontecer num futuro bem próximo. Então, tá eu acho certo. que agora é a grande oportunidade de quem quer ingressar, é Com ingressar num certeza, mercado que está aquecendo, né? E que vai, sim. digamos assim, pegar fogo num futuro muito próximo, principalmente agora nesse mundo pós-pandemia. Nossa, com certeza, com certeza. Então, quer dizer, quem entrar agora nesse ônibus ainda vai conseguir sentar na janela, Com certeza. Na janela, escolhendo se quer ir na frente, no meio ou lá atrás, olha só. Então, né? presta atenção para você que está assistindo esse vídeo, essa live. É uma oportunidade, não é? Muitas pessoas dizem que é a oportunidade da década, inclusive. Então, eu acho que vale a E pena essa você. já era a oportunidade da década antes da pandemia. Eu acho que agora isso está Exatamente, reforçado ainda mais. Eu com não tenho certeza, dúvida disso. Hum. com certeza. Perfeito, perfeito. Muito legal. E assim, professor, de repente está assistindo, está achando muito interessante, muito proveitoso, não é? Mas e assim, foi te caminhando para o final, talvez. Queria te perguntar em relação a valores. Será que vale a pena atuar como perito? Como funciona isso? Né? Quem paga? Quando paga? Quanto paga? É possível viver só de perícia? É possível conciliar? De repente a pessoa está por esse momento aí de quarentena, mas ela sabe que ela não vai ser mandada embora. Ela está trabalhando da casa dela, fazendo um home office, não é? Mas ela achou interessante e quer saber se de repente ela pode atuar, mesmo permanecendo numa empresa ou pública ou privada, enfim. Será que tem como passar essa informação para nós, nos adiantar isso? Claro. Bom, primeiro pode ser perito judicial, independente do seu vínculo empregatício ou de você ser funcionário público, com uma exceção. Você só não pode ser Perfeito. funcionário público do judiciário, né? No mais, você pode ser perito judicial. Perfeito. O perito ele vai ganhar de acordo com a quantidade de perícias que ele realizar, né? E depende muito da área de atuação. Tem áreas com mais, Sim. outras áreas com menos. Em média, Albert, eu diria que é possível ganhar mais do que o salário que aquele profissional ganharia no exercício da sua profissão, né? Então, eu tenho observado que de todas as áreas que eu conheço, em todas as áreas que eu conheço pessoas fazendo perícia, e eu tenho alunos Sim. de áreas muito diferentes, né? A remuneração que ele tem como perito é bem maior, bem acima do que a remuneração média da categoria na qual ele está, entendeu? Nossa, Então, interessante. esses dias eu estava falando com uma amiga e ex-aluna enfermeira, que estava me falando quanto ela tira como perita, e assim, é muito superior ao salário de enfermeiro que está atuando no hospital, por exemplo, né? Perfeito. Esses valores variam muito, porque depende o que vai impor valor à sua perícia tem uma série de fatores. O tempo que você vai gastar, quanto custa a sua hora, se você vai precisar contratar algum serviço, utilizar algum Sim. equipamento, fazer deslocamento, combustível, enfim, são vários fatores. Tudo isso eu detalho melhor e explico com bastante detalhamento no treinamento, né, no curso. Perfeito. Mas a atividade pericial é uma atividade rentável e hoje em dia é possível você, principalmente no início de, de,
de atividade, conciliar com a sua atividade principal. Aí você não precisa largar o seu emprego para atuar como perito judicial. Você pode fazer as Bacana. perícias inicialmente dentro dos seus horários de folga. O que geralmente acontece é que as pessoas começam a perceber que ela consegue, como eu disse, ter mais qualidade de vida e mais liberdade, e ela acaba muitas vezes fazendo a opção de atuar somente como perito, porque isso vai dar a ela mais condições e mais tempo, muitas vezes até para conviver com a família. Não. Nossa, então o senhor diria que existe essa possibilidade. Então, não sei, vamos supor, um salário médio, não sei quanto seria, alguma coisa, sei lá, 4, 5 mil reais, vamos dizer assim, para de repente alguém que ache interessante, que queira de repente levar isso como uma opção mesmo, como uma atuação séria, que esteja fazendo a coisa ali da forma correta, Eu não gosto muito preconizada. de falar de números, porque vincula, mas só para você ter uma ideia, dois Perfeito. pareceres ou dois laudos que você fizer no mês já vai dar aí 4 a 5 mil reais, né? Dois pareceres. Exato. Né? Então, se você Poxa, trabalhar como perito 2 vezes no mês, você já tirou aí seus 5 mil reais, né? olha Então, só que interessante. se a gente imaginar que num mês de 30 dias você vai trabalhar 2, né, e tira aproximadamente este valor, é extremamente interessante. Né? Rentável, com certeza. Muito interessante. Poxa, quem hoje, não é, trabalhando realmente o mês inteiro aí, pode dizer que tem esse tipo de remuneração, né? Com esses Exato. valores. Essa minha amiga me contava que, como enfermeira, por exemplo, tem uma Sim, responsabilidade gigante, né? Tá o tempo todo ali, não só sofrendo o risco, como com certeza. tem que observar Administrar, não é? exato, administrando medicamentos ali, cuidando de pacientes, você tem uma responsabilidade enorme, né? Com Você certeza. trabalha com um nível de tensão altíssimo, né? E de repente ela se viu liberta desta tensão, é, continuando exercendo a sua profissão de enfermeira, né, Perfeito. para a qual ela estudou e sempre quis ser enfermeira, ela continua sendo enfermeira, só que enfermeira perita judicial, ou seja, passou a aplicar o conhecimento de enfermagem dela de uma outra forma e com muito mais qualidade de vida. Né? Com Então, certeza. muitas E vezes, isso proporciona à pessoa uma vida que ela não imaginava que existia. Com certeza. E eu ia dizer, até o título muda, não é, professor? Enfermeira perita ou perita enfermeira, poxa, já ganha uma robustez aí a mais no título. Fica bem Sem dúvida. interessante isso também. Exatamente, né? E você vai colocar isso no seu carimbo, no seu cartão de visita, né? Perfeito. Você adquire de fato uma outra atividade, inclusive uma outra, a sociedade te enxerga de outra maneira, né? De uma Com maneira muito certeza. mais positiva e com curiosidade, inclusive, sobre esta sua nova atuação. Com certeza, com certeza. Poxa, muito bacana, muito interessante, professor. E assim, eu acho que basicamente essas seriam algumas das perguntas que eu queria fazer, que eu acredito que quem esteja assistindo também tivesse esse tipo de curiosidade, de interesse de saber. E aí eu queria deixar aí para o senhor esse espaço, melhor dizendo, para saber se o senhor acrescentaria mais alguma coisa, teria algum recado para deixar para quem está assistindo, não é? Enfim, Ok, bom, eu primeiro quero agradecer a quem nos assistiu até agora, com dizer que certeza. esta é a oportunidade do momento. Agora é o momento para você pensar que a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe como o mundo vai Sim, acordar amanhã, né? Como será a nossa sociedade pós-pandemia do Covid-19. Então, sim, aproveitar, de repente, esse é o momento de você aproveitar que você está em casa, que você tem muitas vezes tempo, adquirir uma nova formação. É uma formação curta, mas que vai impactar positivamente na sua vida, eu tenho certeza,
então vale muito a pena. Então eu quero deixar um convite aí a quem está nos assistindo Perfeito. para saber um pouquinho mais sobre perícia judicial. Pode ser participando da live, da aula ao vivo que eu vou dar na terça-feira próxima, dia 14 de abril, às 18 horas. A gente pode compartilhar o link aqui embaixo Com na certeza. descrição do vídeo. E também vou deixar um endereço de internet para quem quiser acessar a página do meu curso de formação em perito judicial, que é www.peritobrasil.com.br Opa, www.peritobrasil.com.br. Então, agradeço, Albert, mais uma vez e deixo aí o convite a todos para batermos esse papo no dia 14 de abril, às 18 horas. Basta clicar no link do convite que vai ficar disponibilizado para vocês. perfeito, professor. E eu acredito que quem tenha interesse vai poder assistir, vai poder interagir, fazer perguntas também. Então, eu acho que isso é muito interessante, vai valer muito a pena você participar desse dia, dessa live, tá certo? E da minha parte também agradeço muito, professor, o seu tempo. Sei que é concorrido, é corrido. Então, agradeço muito sua participação aqui conosco e a você que nos assistiu até então, muito obrigado e espero sinceramente vê-lo e vê-la em breve. Um forte abraço e até mais. É isso aí, muito obrigado, boa noite para vocês e até terça-feira, desculpa, dia Terça-feira. 14, às 18 horas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.